Oi, queridos. Vamos para mais uma história da nossa Bíblia? Lembrando que estamos nas histórias do segundo livro dos reis de Israel. E na última história, o rei Jorão tinha, junto com o rei Acasias, enfrentado o rei Azael da Síria em batalha. E Jorão foi ferido e ele voltou para ser tratado e Acasias foi lá visitá-lo. Mas, antes de eu continuar, eu preciso agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal. E se você está gostando dos nossos vídeos, se inscreve também, dá um like, compartilha entre as crianças e adolescentes para que eles possam aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Eliseu, ele chamou um dos filhos dos profetas e falou com ele assim: olha, eu quero que você vá até Ramote-Gileade e lá você vai encontrar Jeú. Jeú era um dos capitães do exército de Israel. E ele deu para ele um vaso de azeite e disse assim: olha, eu quero que você pegue e unge Jeú como rei de Israel. E assim aquele jovem foi até onde Jeú estava. Jeú estava com os outros capitães e aquele jovem falou com ele que queria conversar com ele, porque ele tinha um recado de Deus para ele. Então Jeú foi com esse jovem e deixou os outros capitães ali conversando. Aquele jovem fala assim para Jeú: o Senhor manda te dizer que vai ungir-te como rei de Israel, para que você vingue todos os servos deles e os sacerdotes que Jezabel matou, e toda a casa de Acabe vai morrer, e Jezabel será comida pelos cachorros, e ninguém vai reconhecer que ela é Jezabel. Então aquele jovem pegou o azeite e derramou na cabeça de Jeú, fazendo dele o rei de Israel. E ele fugiu, abriu a porta e fugiu, porque Eliseu tinha falado isso para ele: você tranque a porta, unge Jeú como rei de Israel e foge. E assim ele fez. Vendo o rapaz fugindo, aqueles capitães perguntaram para Jeú: o que aquele louco queria com você? E ele disse assim: o Senhor mandou que ele me ungisse como rei de Israel. Nesse momento, eles pegaram suas buzinas, aqueles capitães, e começaram a tocar e começaram a gritar: Jeú reina! Jeú reina! Assim, Jeú se torna o novo rei de Israel. Então Jeú pega o seu carro e ele vai até onde está Jorão e Acasias, porque Jorão estava lá se tratando dos ferimentos e Acasias estava lá com ele. Quando o rei Jorão viu Jeú, ele foi ao seu encontro e perguntou para ele: há paz? Então Jeú disse para ele assim: como pode haver paz com as maldades da sua mãe Jezabel e suas feitiçarias? Não pode haver paz. Jorão, quando ouviu isso, ele correu e falou para Acasias: é traição, Acasias, há traição aqui. Então o rei Acasias fugiu e Jeú matou o rei Jorão. Depois Jeú perseguiu Acasias até a cidade de Megido e lá também ele matou Acasias. Jeú volta lá para Jezreel, aonde está Jezabel. E ele, quando vai chegando, ela sabe que ele está chegando, aí ela se arruma. A Bíblia diz que ela maqueia seus olhos, né? Faz maquiagem, arruma os cabelos, se penteia
e olha da janela. E ela vê Jeú chegando e ela fala: "A paz, Jeú." Então Jeú olha lá para cima e vê Jezabel. E ele fala assim: "Tem alguém aqui comigo, joguem ela de janela abaixo." E eles jogaram ela lá de cima, lá embaixo. E a Bíblia diz que Jeú atropela ela com o carro e Jezabel acaba morrendo. Jeú sobe, come, bebe. Depois ele diz assim para os servos: "Descem lá, sepultem aquela malvada, porque ela é filha do rei." E aí, quando eles descem para sepultar Jezabel, eles veem que os cachorros haviam comido Jezabel, só tinha ficado as palmas das mãos e dos pés. E Jeú falou assim: "Joguem ela no campo." Sabe, meus queridos, a Bíblia diz que Jezabel, quem olhasse o corpo de Jezabel, o cadáver de Jezabel, ninguém dizia que era ela, porque os cachorros tinham comido a sua carne, né? E Jeú falou assim, isso para mostrar a palavra que Elias já tinha falado para Jezabel e Acabe, que ela seria comida pelos cães. E a carne de Jezabel ia servir como esterco ali, ó, nos campos. Que triste, não é? Sabe, meus queridos, Jezabel e Acabe, eles brincaram com o pecado. Eles brincaram com Deus, não levaram a sério os avisos de Deus. Não devemos brincar com o pecado. O pecado é algo muito sério. Você não deve brincar com o pecado. Sabe, meus queridos, se nós pecarmos, há uma maneira da gente ficar livre do nosso pecado. Porque o pecado é algo muito sério. A Bíblia diz que o pecado, ele nos separa de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, estão separados, afastados da presença gloriosa de Deus. Mas Jezabel e Acabe, eles cultivaram o pecado da incredulidade e da idolatria. Eles adoravam a Baal, né? Eles não queriam saber de Deus, dos conselhos de Deus, dos alertas de Deus. Elias havia falado para eles o que ia acontecer. Deus mandou Elias avisar que a família de Acabe ia ser destruída, porque eles haviam matado Nabote. Vocês lembram? Jezabel mandou matar Nabote para que Acabe ficasse com as terras dele. E agora, ali onde Jezabel morreu, onde os cães comeram ela, foi ali, ó, no mesmo lugar, né, nos campos de Nabote, lá em Jezreel. Então, a incredulidade, eles não acreditavam no poder de Deus, naquele Deus que podia fazer todas as coisas e que podia salvá-los, que podia perdoar os seus pecados se eles se arrependessem, porque Deus é maravilhoso. Ele não quer que a gente brinque com o pecado, ele quer que a gente confesse e que a gente abandone o pecado. Nós vamos ler isso na palavra de Deus. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Ou seja, Deus nos perdoa e Ele apaga, Ele limpa o meu e o seu pecado. Por isso, não devemos brincar com o pecado. Nós temos um Deus poderoso. Ele pune o pecado. Ele puniu o pecado de Jezabel e de Acabe. Se eles tivessem se arrependido, confessado os seus pecados, Deus os teria perdoado e teria apagado os seus pecados. Escutem Jeremias 31:34, só a parte B. Ele diz assim: porque perdoarei a sua maldade e dos seus pecados não me lembrarei mais. O Senhor dizendo isso, Ele vai perdoar e Ele não vai mais se lembrar. As pessoas vão se lembrar, às vezes a gente pede perdão, ai, desculpa, me perdoa, mas as pessoas podem se lembrar, ai, você lembra que tu fez aquilo comigo? E você já pediu perdão. Mas Deus fala na palavra dele
que ele perdoa e ele não se lembra mais. Que coisa maravilhosa! Para que brincar com o pecado se temos um Deus poderoso que pode nos perdoar, apagar e não se lembrar mais das coisas erradas que fazemos? Você já recebeu esse Deus maravilhoso como seu Salvador? Você entende que você faz coisas erradas, que você é pecador e precisa de um Salvador? Se você assiste os nossos vídeos, você sabe o que é isso, porque a gente tem explicado para você. E se você está assistindo o vídeo hoje pela primeira vez, pecado é tudo aquilo que você faz, que você entende que é errado, que desagrada a Deus e mesmo assim você continua fazendo. Entenda que você é pecador e só Jesus pode salvar você. E se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, você pode recebê-lo agora mesmo. Você pode se ajoelhar, confessar para Ele os seus pecados, se arrepender verdadeiramente, pedir para Ele te perdoar e fazer morada dentro do seu coração, sendo o seu Salvador. Ele vai fazer isso porque Ele te ama. Ele morreu, deu a vida dele, foi sepultado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está vivo. Ele fez isso por amor a você e para perdoar você. O que você está esperando, meu querido? Se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, não espere mais. Receba esse Jesus maravilhoso que ama tanto você. Então Jeú chama Aminadab e vai agora para Samaria, aonde está o templo que eles haviam construído, para Baal, onde Jezabel, Acabe, eles adoravam Baal. E ele chegando lá, ele disse, olha, vamos oferecer um sacrifício para Baal. Chama todos os sacerdotes, todo o povo que serviu a Baal é para vir, porque eu vou fazer um grande sacrifício. Acabe serviu pouco para Baal. Eu, Jeú, vou servir muito mais. Mas isso era mentira. Ele estava fazendo isso para ele pegar todos os sacerdotes, todas aquelas pessoas que serviam a Baal. E assim eles vieram. E a Bíblia diz que a casa de Baal ficou cheia, lotada de um lado a outro. Então Jeú manda que mate todos eles. E mataram todos os sacerdotes, todos aqueles que serviram a Baal, conforme a palavra de Elias. E assim, Baal foi tirado do meio de Israel, porque Jeú também, ele mandou derrubar a casa de Baal. Ele destruiu a estátua de Baal, tacaram fogo em tudo. E desse jeito, Baal foi tirado do meio do povo de Israel. E daquele dia em diante, o Senhor começou a diminuir o território de Israel, porque Hazael, o rei da Síria, começou a atacar Israel em todas as suas fronteiras. Apesar de todas essas coisas maravilhosas que Deus fez através de Jeú, Deus prometeu para ele que os filhos dele iam ser reis em Israel até a 4ª geração. Mas apesar de tudo isso, Jeú, a Bíblia diz que ele não andava nos caminhos do Senhor com todo o seu coração. Ele adorava aquele bezerro de ouro. Vocês lembram que o rei de Israel, um outro rei chamado Jeroboão, ele fez bezerro de ouro e colocou na cidade de Dan e de Betel? Então, esses bezerros de ouro, o rei Jeú, ele ia lá para adorar esses bezerros. Então, ele não seguia o Senhor totalmente com todo o seu coração. Mesmo Deus ainda fazendo essa promessa que os filhos dele iriam reinar em Israel até a 4ª geração. Mas e agora? Será que Jeú, ele vai se arrepender e vai servir ao Senhor de todo o seu coração verdadeiramente? Será que ele vai fazer isso? Na próxima história, se o Senhor disser que sim, estaremos juntos, aprendendo mais uma história dos reis de Israel. Lembre-se sempre, você é precioso para o Senhor. Ele te ama muito. Ele deu a vida dele por amor a você.
Beijo. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.